queria agora, irmão, que você aquietasse seu coração, que você pudesse agora desacelerar um pouco, porque de manhã eu até falei isso aqui, eu tenho orado muito para que a igreja volte a ter amor pela palavra. Sabe, irmãos, quando a gente entra num culto, de qualquer lugar que tiver, você tem duas opções. Ou você vai viver no entretenimento, ou você vai mergulhar na palavra. Mas todos aqueles que mergulham na palavra, festejam e celebram a Jesus. Então, o caminho não é ficar no entretenimento, o caminho é mergulhar na palavra. A igreja, de tudo que ela faz, de toda a tecnologia que ela usa, eu digo que tudo isso é preciso. A comunicação para as gerações, ela é preciso. Só que a comunicação, ela precisa comunicar uma só coisa. Às vezes a gente é bom na comunicação, mas a gente é ruim na mensagem. Mas a igreja, ela precisa voltar a ser precisa na mensagem, a mensagem é uma só. Jesus Cristo de Nazaré, que deu o seu sangue para que fôssemos remidos, e hoje estamos debaixo de um governo, o governo do Espírito Santo. E hoje eu particularmente estou muito feliz, porque eu estou muito à vontade para pregar hoje, porque hoje eu fui desafiado por Deus a falar do meu grande amigo. Eu sei que ele é também o seu amigo, por mais que você talvez não o reconheça. Mas hoje eu quero falar para vocês do meu maior amigo. Eu quero falar do Espírito Santo. Amém? E o tema dessa mensagem é governados pelo Espírito Santo. Irmão, não existe coisa pior no cristianismo do que você querer viver como alguém desgovernado, ou alguém que quer exercer governo em si mesmo. Porque o cristianismo, ele não é isso. O cristianismo é relacionamento. Jesus disse: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é porque Jesus queria um culto avivado. Não é porque Jesus queria formar uma igreja, então 2 ou 3 era uma denominação. Não, é porque onde existem 2 ou 3, ali há um relacionamento. E nesse relacionamento eu descubro que eu faço parte de um corpo. E esse corpo, ele é formado por vários membros. E cada membro tem a sua função. Então, quando eu vivo governado em mim mesmo, eu começo a achar que eu sou tudo no corpo. Eu sou mão, eu sou pé, eu sou cabeça, eu sou pulmão, eu sou coração. Então eu sou tudo. É aquela pessoa que ela não aceita nada. Ela está governada em si mesma. Mas viver assim é a pior coisa que tem, irmão. Porque você precisa entender que você é uma parte do corpo e que você serve o corpo todo, e o corpo, então, nas suas funções também serve a você. A mão serve, o pé estabiliza, o pulmão sopra o espírito, o coração quebranta, mas cada um na sua função. E quem rege tudo isso é o meu amigo Espírito Santo. Por isso que quem é governado pelo Espírito Santo não tem problema de relacionamento. Quem é governado pelo Espírito Santo, ele não tem problema nenhum em perder, ele não tem problema nenhum em perdoar, ele não tem problema nenhum em andar junto, porque ele tem a plena consciência de que o Espírito Santo vai ajudar ele naquilo que ele foi chamado para fazer, e que aí ele vai servir o corpo com excelência. Isso é governo do Espírito Santo. Mas às vezes a gente entra em crise, porque ser governado pelo Espírito Santo, a gente tem uma impressão, irmão, de que Deus vai falar com a gente sempre de maneira audível. Ou seja, eu estou aqui agora, e aí eu tenho que ouvir uma voz: Lúcio, fala pro irmão para ele parar de ser muquirana. Não, às vezes Deus fala, mas às vezes não. A gente acha que tem que ser assim. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós estamos complicando demais a vida com o Espírito Santo. A vida com o Espírito Santo é muito simples. Tem gente que fala assim: eu não consigo ouvir a voz do Espírito. Eu digo para você que hoje, no culto, agora, antes dessa última música, muitos de vocês aqui ouviram a voz do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não ouvi não. Ouviu sim. Sabe que hora? A hora que a gente foi pedir para fazer uma oferta. Aí você ficou de pé, aí os meninos falaram assim: então agora fica à vontade para ofertar. Aí você pegou a sua carteira, e a hora que você abriu, você ouviu 2 vozes.
Você ouviu uma voz falando assim, dá nada não. Dá nada não, você é bobo, dá dinheiro, dinheiro é difícil de ganhar, dá nada não. E uma outra voz que diz para você assim, dá o seu melhor, seja grato. Conhecendo o coração dos irmãos, nós já sabemos que a sua voz é a voz que diz, dá nada não. Dá nada não. Se essa é a sua voz, de quem é a outra voz? De quem é a outra voz? Esses dias para trás eu fui falar isso para o irmão, ele desconversou e falou assim, será que é do capeta? Eu falei, só se o capeta converteu, irmão. Que tá aqui falando para você dar dinheiro para a obra, né? Não, irmão, se a tua voz é aquela, a outra voz é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é simples. Eu queria ler um texto para a gente começar, lê aí, abre lá, Romanos capítulo 8, a partir do 14, vamos lá. Romanos 8, a partir do verso 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Amém. Vamos lá. Romanos 8, 14, diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O verso 14 que nós lemos diz assim, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Essa palavra guiados, além de ser uma palavra que vem da palavra direção, porque a palavra guiado, ela vem do hebraico, ela vem da palavra direção. Mas também tem uma outra variação dessa palavra que diz que essa palavra guiados é aqueles que são pegos pela mão e levados a um destino. Então todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo é a mesma analogia de um pai que pega na mão do filho de manhã e sai com ele de casa, pegado na mão, e leva ele para a escola. Chega lá, mostra para o filho onde é a sala, qual é o colégio, dá as instruções e deixa o filho lá. Esse é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E aí às vezes vem a nossa crise, porque a gente pensa em Deus muitas vezes somente no coletivo, e Deus é coletivo, mas Deus trabalha no indivíduo. E aí você fala assim, mas como? Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tive essa crise. Eu falava, gente, como é que Deus dá conta de tanta oração ao mesmo tempo? Você já parou para pensar? Que só aqui agora, nesse culto, há poucos minutos, quantas orações já não subiram no céu? E eu ficava pensando, como que Deus dá conta desse negócio? Como é que Deus consegue atender esse tanto de oração? Porque eu ficava pensando, eu falava assim, deve se separar por departamento, né? Oração para casamento é aqui, oração para dinheiro, aí era bem grandão o lugar, porque coisa que crente sabe pedir para Deus é dinheiro. Eu falei, deve separar, porque não é possível, como é que isso funciona? Porque Deus teria que separar tudo isso aqui para poder falar com a gente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo testifica no nosso espírito. É simples assim. É simples assim. A testificação do Espírito em nós faz com que nós tenhamos a certeza de que estamos sendo guiados pelo Espírito. A direção, o caminho, sabe aquela convicção, aquela certeza que você tem quando você vai, quando você está em paz, parece que está tudo errado ao seu redor, mas você está em paz para fazer, isso é o Espírito Santo testificando no seu espírito. Essa relação com o Espírito é uma relação íntima, de alguém que sabe lá dentro, que está sendo guiado, porque Deus, apesar de ser um Deus que trabalha em favor do coletivo, Deus também ouve a oração individual de cada um e testifica através do seu Espírito aquilo que Ele quer para a sua vida. Irmão, teve um dia, Eliseu estava lá, e um dos alunos de Eliseu da escola de profetas, pegou um machado emprestado, foi lá cortar madeira para fazer a escola de profetas, e o machado ele deixou cair na água. O machado soltou do cabo e caiu na água.
Ele correu lá no profeta e falou assim, oh, me ajuda, o machado caiu na água, ainda por cima era emprestado. Aí o profeta pegou o cabo do machado e jogou na água também, e Deus fez o machado flutuar. Você pode estar aqui agora parando para pensar e falar assim, nossa, mas Deus devia estar muito sem ter o que fazer para fazer um milagre desse. Para fazer um machado flutuar na água, que isso vai agregar no reino? Querido, talvez não agrega no coletivo, mas no individual fez um aluno de profeta entender que Deus é Deus sobre tudo. Por isso que Deus às vezes faz milagres individuais na sua vida que talvez não agregou tanto para o reino, mas para você, fez você ter a certeza de que Deus é Deus sobre a sua vida. E isso é o Espírito Santo testificando em nós. Porque às vezes a gente está querendo ouvir essa voz que fala, que nem no megafone. Não, ele é simples. É a certeza de que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Eu devo ter ouvido a voz de Deus assim audível umas 2 ou 3 vezes. O resto é a testificação do Espírito. Quando você vai naquela direção, você faz uma oração, o Espírito vem, te traz paz, te traz convicção, te traz segurança. Eu sei que é o Espírito Santo me guiando. E todos nós precisamos estar debaixo do derramar desse Espírito. A experiência única com o Espírito Santo é que transforma a vida das pessoas. Quando você tem uma experiência com esse Deus, tem até um livro, irmão, que foi escrito, e o título do livro é Espírito Santo, o Deus esquecido. Porque a gente fala muito de Deus Pai, a gente fala muito do Filho Jesus, mas a gente quase não fala do Espírito Santo. Mas o Deus Pai é aquele do Antigo Testamento que vinha nas teofanias, que aparecia, fazia os milagres de maneira presente, enviou o Filho, que veio para revelar a nossa natureza de filhos de Deus, fez milagres, mas morreu na cruz mostrando o sacrifício, mas ele mesmo disse, eu vou para a casa do meu Pai, eu estou voltando para a casa do meu Pai. Jesus, irmão, Jesus homem, ele cumpriu a missão e voltou, e ele falou, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu rogarei ao Pai e Ele enviará a vós o Espírito Santo, o Consolador, aquele que testifica acerca de quem eu sou. Então hoje quem está aqui presente conosco é o nosso amigo Espírito Santo. Esse está aqui, agora. E a Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo e às vezes nós podemos até apagar o Espírito Santo. O problema não é você entristecer o Espírito Santo. Porque a gente entristece o Espírito Santo, irmão. Não sei se você sabe, mas talvez agora aqui a nossa reunião aqui está entristecendo o Espírito Santo, porque tem muitos irmãos aqui com o coração fechado, não recebendo a mensagem. E o Espírito Santo está aqui. Por que eles não ouvem? Por que eles não ouvem? Por que eles não abrem o coração? Nós vamos entristecer o Espírito Santo. Mas o problema não é nem esse, porque você pode entristecer e você pode pedir perdão e se reconciliar. O problema é quando você apaga o Espírito Santo. Mas você não apaga a existência do Espírito no reino, você apaga ele em você. E quem vive com a chama do Espírito Santo apagada, esse vive desconectado do reino. Por isso Deus vai vir aqui essa noite para acender essa chama de novo e nunca mais deixar apagar. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Então abra sua Bíblia em mais um texto, Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Atos 2, a partir do verso 1. Diz assim, vou ler ali. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Próximo, pode ir passando, por gentileza. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu.
E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou em outras versões, estão embriagados. Irmãos, entenda uma coisa: houve sobre nós, nesse dia, o primeiro derramamento real do Espírito Santo de Deus. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. É um texto muito conhecido, mas que às vezes a gente não medita nesse texto, porque a gente gosta de meditar no texto da multiplicação, a gente gosta de meditar no texto que abriu o mar, a gente gosta de meditar no texto que derrubou o gigante. Mas deixa eu te falar uma coisa: sem o Espírito Santo, você não vai viver uma grande multiplicação, você não vai derrubar gigante, você não vai abrir o mar. Mas se você for cheio do Espírito, nada te para no propósito de Deus. Nesse dia, os discípulos estavam lá e houve o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno, querido, celestial. Ou seja, o Pentecostes não foi produzido, não foi ensaiado, não foi fabricado. Algo do céu verdadeiramente aconteceu. Sabe o que é o nosso problema? A gente está esperando Deus descer na terra para resolver os nossos problemas aqui, ao invés da gente subir aonde Deus está e trazer a verdade do céu para a terra. Irmão, entenda uma coisa: o Pentecostes aconteceu porque o céu abriu, porque houve algo verdadeiramente celeste sobre nós. Não dá para viver uma vida querendo ser natural, quando Deus é sobrenatural. A oração do Pai Nosso diz para nós: que seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é no céu. Então existe uma vontade de Deus no céu, e essa vontade de Deus nós precisamos buscar para a nossa vida, e só o Espírito Santo de Deus pode testificar no teu espírito qual é a vontade do céu para a sua vida, porque a vontade do céu muitas vezes contraria a nossa vontade aqui na terra. Porque a vontade de Deus para você é que você seja salvo. Então Ele vai tirar da sua vida tudo aquilo que te impede de ver quem Ele é, e vai acrescentar tudo aquilo que você precisa, para que você tenha certeza de que você é salvo. Então não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade dEle. E ser batizado no Espírito é abrir essa conexão com Deus e receber essa verdade. Não pode ser produzido. Hoje eu fico vendo gente querer produzir avivamento. Essa semana eu estava conversando com os meninos aqui, a gente conversa sobre louvor, sobre tudo. Irmão, não tem a ver com o que a gente prega, o jeito que a gente prega, não tem a ver com o jeito que a gente canta, não tem a ver com o nome da igreja, não tem a ver com a iluminação da igreja, não tem a ver com a cadeira da igreja, não tem a ver com a cidade onde a igreja está, tem a ver com o Senhor e a sua vontade estabelecida através do Espírito Santo. Não tem a ver com a gente, irmão. Não tem a ver com a gente. Eu acabei de falar aqui nos avisos. Um morador de rua pegou um violão, estava embriagado, cheio de droga. Pegou um violão e começou a cantar um hino da harpa chamada Porque Ele Vive. E o céu abriu aqui nesse lugar. Os meninos começaram, todo mundo que estava aqui começou a chorar. As melhores mensagens que eu já ouvi são de pessoas que muitas vezes não tiveram um microfone na mão, irmão. As mensagens que mais entraram no meu coração foram em mesas com pessoas que nunca subiram num púlpito para pregar, mas que Deus usou eles poderosamente com o Espírito Santo para falar no meu coração. É um movimento do céu, não é um movimento fabricado.
No dia que eles estavam lá, houve um movimento do céu. E esse movimento, ele foi eficaz. Porque ninguém mais pode desfazer os resultados. Irmão, existe uma diferença entre você ser eficiente e você ser eficaz. Você ser eficiente, você faz bem feito o que tem que ser feito. Mas você ser eficaz, você faz o que tem que ser feito. Não tem a ver com fazer bem feito, tem a ver com fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes a igreja, irmão, ela até faz bem feito tudo que ela faz. Mas será que a gente faz o que de verdade tem que ser feito? Tem uma canção que a gente canta aqui, que canta muito, que diz a respeito do fogo, fogo em teus olhos. E essa canção diz assim: e o fogo em teus olhos queimou todos os outros amores. Querido, vir aqui no domingo e ver os olhos de Jesus pegar fogo não é difícil. Porque você vem aqui, se reúne no nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, irmão. Ele está aqui, ele toca em você, ele ministra no seu coração. Ver os olhos de Jesus pegando fogo não é difícil. Sabe o que é difícil? É na segunda-feira deixar com que esse amor queime todos os outros amores. Porque a gente sai daqui, viu o olhar de fogo, mas continua amante das coisas do mundo. E o Espírito Santo vem para queimar esses amores, para que fique só um amor. Só o amor por Ele. Só o amor por Jesus. Porque o trabalho do Espírito Santo, ele é eficaz. Ele veio em Pentecostes, e eu vou te dar uma notícia, ele não foi mais embora. Há 2021 anos, o Espírito Santo está entre nós. Ele não foi embora. E você tem um amigo para conversar, você tem um amigo para desabafar, você tem um amigo para estar lá com você no quarto, mas a gente esquece dele. A gente esquece que o Espírito Santo, querido, ele quer estar junto. E ele quer testificar em você aquilo que é melhor para a sua vida. Eu vejo que os meninos começam a namorar, olha a confusão, irmão. Depois eles ficam nervosos comigo, porque eu falo para eles que eles são confusos. Chega para a gente e fala assim: pastor, antes, né? Vou abrir um parêntese aqui. Antes os meninos vinham e perguntavam para a gente o que a gente achava deles começarem a namorar com alguém. Saulo sabe disso, foi líder de jovens aqui. A gente começou aqui, ainda era assim. Eles chegavam e perguntavam assim: o que o senhor acha? Né? Nós estamos orando. Não, hoje eles já chegam assim, pega na mão e vem. Olha, nós estamos namorando. Eu falo que Deus te ajude. Amém. Né? Aí mas tá tudo certo? Tá. Deus falou comigo que é essa coisa linda. É isso, é aqui. Eu falo: amém, irmão. Então, Deus abençoe, vai com Deus. Não passa 2 meses, às vezes 1 mês. Você vê o cidadão e a cidadã, cada um num canto. Isso quando fica os dois na igreja, porque normalmente um vai embora. Aí você vê o cidadão sozinho. Aí você vai e fala assim para ele: e aí? Não deu certo não. Mas Deus não falou com você? Mas Deus falou de novo para mim que não era. Meu irmão, pelo amor de Deus. Que Deus que é esse que você está servindo, que essa confusão, essa religião sua, essa igreja sua, eu quero sair. Tem dia que eu falo: você congrega aqui no Sal da Terra, congrega. Jesus, me tira daqui, em nome de Jesus, me leva embora. Me leva embora, que esse Deus que está aqui não está muito certo não. Gente do céu, o Espírito Santo testifica no Espírito. Ele dá convicção, ele não erra. Ele fala e acontece. Você precisa saber o Deus que você está servindo. Não é um Deus confuso, é um Deus de direção e destino. Então, pastor, mas então quer dizer que não pode namorar e separar? Pode, mas não fala para mim que foi Deus que falou para você. Fala assim: pastor, eu estou namorando e estou buscando em Deus se é isso aqui para mim. Aí você vai ser mais de verdade em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele não é eficiente. Ele não quer fazer você namorar bonitinho. Não, ele é eficaz. Ele quer que você namora, casa e constitui uma família. É isso que o Espírito Santo quer. Um derramado do Espírito Santo, querido, ele foi definitivo. Ele veio e não foi mais embora. Ele está na igreja. Eu estou muito à vontade de falar aqui agora, porque eu fico vendo a cara dos irmãos, está todo mundo meio assim, né?
todo mundo meio assim, né? O Espírito Santo está aqui testificando no meu espírito, fala assim: espera até o fim. Você vai ver. Você vai ver que eu estou pegando eles aqui. Querido, a coisa mais linda que podia ter acontecido é Deus ter enviado para nós o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo veio? O primeiro ali do texto que nós lemos diz que ele veio como um som. Um som. Aí a gente acha que som é o quê? Que som é falta de ordem, que som é histeria, que som é algazarra. Não, o som que veio é a voz da direção. Quando uma igreja é batizada pelo Espírito Santo, ela ouve um som que direciona. Ela ouve, querido, cada passo que ela vai dar, a instrução do Espírito. Ele veio como um som. Da onde? Do culto avivado? Não, veio do céu. Quem aqui gostaria de ouvir o som do céu? O som do céu vai te colocar de novo na direção de Deus. O som do céu vai te apontar o caminho. O som do céu vai te tirar do desvio. O som do céu vai trazer certeza, vai tirar o medo. Porque é um som do céu que veio sobre eles. O Espírito Santo, esse movimento, diz que ele veio como um som, e eu sei que esse som está para acontecer sobre nós. Já há movimentos do Espírito Santo, já há rumores, a gente já escuta como uma tropa que está vindo marchando, mesmo que distante, eu sei que está vindo. Assim como uma nuvem do tamanho da palma de um homem pode levantar um profeta para dizer: se prepara porque vai chover. Eu sei que nós estamos escutando somente um ruído, mas eu posso dizer para vocês: o som do avivamento está chegando. Nós não vamos ter dúvida que é Deus. Não vamos ter dúvida desse som produzido pelo céu. O Pentecostes foi audível, e eu vou te falar o principal benefício desse som. Ele atraiu multidões para ouvir a palavra de Deus. Hoje, irmão, a gente está atraindo multidões para criar ídolos. A gente está querendo atrair multidões para exaltar o nome da igreja, o nome do pregador, o nome do ministro de louvor, o nome de quem cuida de criança, o nome do intercessor. O nome que precisa ser exaltado é o nome de Deus. O som do céu vai fazer as pessoas virem, não por nós, mas por Ele. O avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa. Sabe aonde que era? Ai, pastor, foi numa catedral. Porque a gente imagina isso, né? Quando fala assim, o avivamento da Rua Azusa, você imagina assim, uma catedral feita de pedra, construída com pedras preciosas, com iluminação moderna, num lugar nobre. Não foi. O avivamento da Rua Azusa aconteceu num galpão aonde guardava animais. Era um galpão de cuidar de animal. Era quase que um curral. E o pregador? Não, vamos começar pelo louvor. O louvor da Rua Azusa. Não, era o Alessandro Vilas Boas. Era o Morada. Não era o Alessandro Vilas Boas. Não era o Morada. Sabe quem que era o louvor do avivamento da Rua Azusa? Uma menina neta de escravo, que não sabia ler nem escrever, que nunca tinha tocado um instrumento, foi batizada pelo Espírito Santo, sentou num piano e tocava música clássica 24 horas. Porque não tem a ver com o que a gente sabe, não tem a ver com o que a gente é, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer e você se permite deixar. Batiza-nos, Deus, de novo. E o pregador da Rua Azusa? O pregador da Rua Azusa é conferencista internacional. Era o cara, não tinha nem agenda para pregar.
Falar, não tem agenda mais, irmão. Já está fechada a minha agenda 2029. Não. Pregador da Rua Azusa, William Seymour, negro, neto de escravo, cego de um olho, semi-analfabeto. O púlpito dele era uma caixa de tomate. Ele sentava, punha uma caixa de tomate na frente dele para pôr a Bíblia. Falava 2, 3 minutos, lia um texto. O Espírito Santo vinha, tomava conta de tudo e ele ficava só chorando e orando. Sabe quanto tempo durou esse avivamento? 5 anos. Durante 5 anos, os cultos na Rua Azusa não paravam de acontecer. Uma multidão entrava, era batizada pelo Espírito Santo. Eles precisaram arrumar um local de fora do galpão, porque o Espírito Santo vinha com tanta força, que as pessoas eram pegas pelo Espírito, e às vezes elas caíam no Espírito, e eram tiradas para fora do galpão, colocadas num lugar separado, porque às vezes elas levavam 2 dias para voltar a si, de tanta força que tinha o Espírito Santo. Cadeiras de rodas na Rua Azusa, isso é real, viu, irmão? Você pode pesquisar na internet, talvez você está duvidando. Cadeiras de roda no galpão da Rua Azusa, era uma pilha de cadeira de roda. Porque as pessoas chegavam, às vezes estava na fila para entrar na cadeira de roda. O Espírito Santo ia lá, batizava elas, largava a cadeira de roda, saía andando e entrava para o culto. Ninguém fazia o culto da cadeira de roda. Ninguém fazia fila para ficar orando, levanta e anda, levanta e anda. Não, era o Espírito Santo, fazia sozinho. Tinha pessoas que passavam de manhã para ir para o trabalho. Naquela época o pessoal levava a marmita para comer. Os relatos dizem que pessoas passavam do outro lado da rua e eram pegas pelo Espírito Santo, caía na calçada e era batizada pelo Espírito. Os jornais da época descreveram algo sobrenatural que estava acontecendo na Rua Azusa, no prédio. À noite, irmãos, naquela época a iluminação era lamparina, lampião. Os jornais descreveram que a cidade começou a ver que o prédio era envolvido por uma luz azul. Tudo isso porque um homem se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Tudo isso porque alguém se colocou nessa condição. Meu Deus, como que a gente está precisando de novo de um avivamento como o da Rua Azusa. Como que a gente está precisando de homens e mulheres apaixonadas pelo Espírito Santo, que entenderam que sem Ele não dá para fazer nada, que sem Ele não dá para viver, que sem o som do céu não tem direção, irmão. Irmão, você sabia que você está sentado nessa cadeira aí agora? Eu não sei, talvez você entrou aqui com uma enfermidade. Talvez só você sabe. Que o Espírito Santo pode estar te curando aí agora. Talvez você entrou aqui essa noite e o seu problema está maior do que você pode imaginar. Você não consegue ver mais solução. E enquanto você está sentado aí, o Espírito Santo está trabalhando as pessoas ao seu redor. Pessoas que você não conseguia mais falar, não conseguia mais conversar, que não tinha mais jeito. Pessoas que às vezes estão te ameaçando até de morte. O Espírito Santo está indo lá e quebrantando o coração deles para te livrar. Porque ele não precisa de ser fabricado. O Espírito Santo, você não fabrica avivamento, você atrai. Sabe como é que a gente atrai o Espírito Santo para cá? Desejando que ele esteja aqui. Deseje que ele esteja aqui agora. Deseje que ele esteja com você aqui agora. E você vai sentir aí agora Ele junto com você. Para ouvir a palavra, irmão. Para ouvir a palavra. O derramamento do Espírito também veio como um vento. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Sabe por quê? Porque o vento é livre. E o vento sopra onde Ele quiser. Eu tenho comigo que a hora que explodir o último e grande avivamento da igreja, ele não vai ficar limitado às paredes de uma igreja. Aliás,
eu tenho buscado de Deus uma confirmação, mas eu acho que ele vai começar do lado de fora das igrejas. Eu acho que ele vai começar do lado de fora. Ai, por que Jesus não alcança a gente aqui dentro? Ele vai te alcançar, irmão. Até porque na igreja você vem 1, 2 vezes por semana. Ele tem que te alcançar lá fora. É lá fora que o Espírito Santo tem que te pegar. Ele tem que te pegar, é lá naquele relacionamento difícil que você está lá, sendo a pior pessoa do mundo. Ele tem que te pegar, é lá na malandragem que você fica exercendo lá no seu trabalho. Ele tem que te pegar, é lá nos quartos de motel, onde você fica traindo a sua esposa, o seu marido. É lá que ele vai te pegar. É lá que você vai se arrepender, porque sem arrependimento, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta bastante atenção. Há mais ou menos uns 5 anos, Deus mudou a direção dessa igreja, mudou a pregação, mudou tudo. O Espírito Santo mudou tudo. E teve um dia que eu vim aqui para pregar, e eu lutava muito com o Espírito Santo, porque tudo que eu queria aqui era ouvir um monte de grito, aplauso, a gente jogando cadeira para cima, Deus vai te dar vitória, e Deus falando para mim, olha, não é bem assim. Um dia Deus foi radical, e Deus falou para mim, hoje você vai falar uma coisa para esse povo, e eu relutei, falei, eu não vou falar, Jesus, porque se eu falar, no outro domingo tem ninguém nessa igreja mais. Mas na hora que eu cheguei aqui, o Espírito testificou, e eu tive que falar, sabe por quê, irmão? Porque no final de todo culto de apelo, eu era um desses. A gente fazia um apelo, que jeito? Irmão, você que está com problema financeiro, levanta a mão. Você que está com problema no casamento, levanta a mão. Você que está com dificuldade aí de, sei lá, de qualquer coisa, levanta a mão. Só os problemas que a gente está precisando. Levanta a mão que nós vamos orar e Deus vai fazer. Irmão, Deus vai fazer. Mas essa não é a mensagem central do Evangelho. E nesse dia Deus me trouxe a falar para a igreja. Eu falei, irmãos, Deus está pedindo para mim dizer para nós aqui hoje, não é para você, não, é para nós, que o que nós merecemos é o inferno. E nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, porque se a gente não se arrepender, nós não vamos voltar para o céu. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Porque sem arrependimento não tem jeito de voltar para casa. No outro domingo eu falei, não vai ter ninguém. Tinha o dobro de gente, sabe por quê? Porque essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nós não estamos na igreja por merecimento de nada. O que a gente merece é o inferno, e nós só não vamos para o inferno se a gente se arrepender e se entregar ao Espírito Santo. Esse é o centro da mensagem. Esse é o centro. É desconfortável? Claro que é. Por quê? Porque está mexendo no seu ego. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Hoje o Espírito Santo vai vir aqui. Ele não vai deixar seu ego ferido, não. Ele vai deixar seu ego morto. Morto. Que não tem como servir ao Senhor com esse ego que nós temos. Hoje Deus vem aqui e mata o seu ego. Quem quer servir ao Senhor tem que servir a Ele e não a si mesmo. Eu fiz uma promessa para o Espírito Santo quando eu comecei a minha caminhada. Eu falei, eu não quero fazer nada de mim mesmo, porque eu sei a maldade que habita no meu coração. E a primeira coisa que Deus fez foi matar o meu ego. E eu oro para que Ele faça isso com você, porque você vai ter um encontro pleno com o Espírito Santo, ainda que seja essa noite aqui, irmão. Ainda que seja essa noite aqui. Porque o Espírito Santo é como um vento. Ele é livre e ele vai aonde ele quer. Aonde ele quer. Então por que o Espírito Santo não pode soprar num morador de rua, não pode soprar numa prostituta, não pode soprar numa pessoa que nunca entrou na igreja? Fala para mim se ele é como um vento. Sabe por que eu sei que ele pode soprar nessas pessoas? Porque ele soprou em nós. Só uns dois entendeu aqui. Ou você acha que você está sentado nessa cadeira aí porque você é uma delícia de Jesus? Você acha mesmo que você está aqui recebendo do Espírito Santo porque você é muito bom? Não, você só está aqui porque você precisa demais dele, assim como eu. E louvado seja Deus que Ele é como um vento, porque aí Ele pode soprar onde Ele quer, e não aonde as pessoas dizem que Ele deve estar. Porque aonde as pessoas dizem que Ele deve estar, provavelmente eles estão dizendo que Ele não merecia estar em você, mas Ele está porque Ele é livre. E Ele sopra onde Ele quiser. O Espírito Santo é como um vento. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. O vento é soberano.
O vento, ele é irresistível. Ninguém resiste ao Espírito Santo, irmão. Irmão, ontem eu presenciei uma cena, eu vivi essa cena. Meu Deus, que coisa linda. Ontem nós estávamos no aniversário de 1 ano da menininha, da Maria Heloísa, né? A Eloá, né? Da Eloá, filha da Maria, né? Da Eloá. Nós estávamos sentados numa mesa, Ramon, eu, o Carlos, o Wilson, as meninas, né? as esposas, os filhos. A dona Divina, claro. Eu falei dona Divina, falei dona Divina. Estava todo mundo sentado lá. E aí, então, é Maria Heloísa, a mãe, né? Eu estou ruim de nome, né? Maria Heloísa, né? A mãe, né? A Maria Heloísa veio com uma caixinha. E ela chegou pertinho da mesa, assim, e começou a falar. E eu vi que o Espírito Santo pegou ela. E ela começou a agradecer a vida de um casal. E ela começou a agradecer e dizer: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque Deus levantou vocês para cuidar de mim, cuidar da minha filha, para me ajudar na caminhada. E foi falando, e foi ficando doce. E ela estava falando do Carlão. Cadê o Carlão? Está aí? Está ali o Carlão, para quem não conhece, Carlão, 120 quilos de puro músculo. Né? O Golias nosso aqui, gigante. Carlão sentado, ela estava falando do Carlão. E aí ela foi falando, aquilo já foi, no meu coração já foi queimando. Foi queimando. De repente, quem estava na mesa falou: olha só, olha lá, o Carlão está chorando, né? Olha ali e tal, pegou o gigante, né? E a hora que eles olhou assim, olha lá, Lúcio, que olhou para mim, eu estava chorando mais que ele. Porque o Espírito Santo é irresistível, irmão. É irresistível, não tem jeito, você não consegue. Você pode estar bravo o tanto que for, você pode estar nervoso o tanto que for, quando ele vem, não tem como resistir. Não tem como resistir. Eu não quero resistir. Não quero. Ele é como um vento. Não tem como resistir a ele. E o Espírito Santo também veio como línguas, como de fogo. Por que fogo, irmão? Porque o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Porque primeiro o fogo ilumina. Sabe por que a gente precisa de luz na nossa vida? Para ver os nossos pecados. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que você vê são os pecados. Irmão, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu tomei um susto. É verdade. Eu fui batizado em línguas. Não foi no culto. Não foi num culto. Não foi numa conferência, não foi. Eu estava preparando uma ministração lá em casa. E aí eu terminei de fazer o esboço e fui orar. E eu orei e falei assim: Pai, eu não quero falar isso aqui só com o que eu conheço. Eu preciso da tua ajuda. Eu lembro direitinho da oração. Eu falei: Pai, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda. Eu estou cansado de sair do púlpito e as pessoas falarem: nossa, que palavra, e eu saber que aquilo lá veio, a maioria veio só de mim. Pai, me deixa eu ser livre e falar só aquilo que o Senhor quer falar. Me dá o Espírito Santo. Eu já tinha tentado orar em línguas várias vezes. Um monte de gente religiosa falava assim: como que um pastor não ora em línguas? Não foi batizado no Espírito Santo. Também não ora, não vai no monte, não vai não sei na onde. Falei: Pai, me dá o Espírito Santo. Quando eu acabei de falar: Pai, me dá o Espírito Santo, pronto. A próxima palavra que eu fui falar, eu já comecei: Shekatalabaço Yarandarabarachê. Shekatalabaço Yarandarabarachê. 2 horas depois, eu ainda estava orando em línguas e chorando, já no chão do meu quarto, porque o Espírito Santo de Deus vem como um fogo e ilumina onde você está. E depois desse dia, aí você ficou feliz demais, né, pastor? Não, aí eu fiquei atormentado demais, porque aí que eu enxerguei o tanto de pecado que eu tinha. E eu entendi por que o Espírito Santo não fluía de mim. Porque tinha tanta coisa na minha vida que tinha que sair, que só o fogo do Espírito Santo podia me mostrar.
E eu oro para que esse fogo acenda em você hoje. Tem coisa na sua vida que o Espírito Santo vai te mostrar. Hoje ainda aqui você vai ser testificado no Espírito. E você vai falar, eu não quero isso, porque eu quero o Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é doutrina, não é lei, não é autoritarismo que vai fazer você parar de pecar. Sabe quem faz você parar de pecar? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem. O fogo ilumina. E o fogo também faz outra coisa. O fogo purifica. O fogo limpa pecado. O fogo transforma. A pastora Jaqueline esses dias citou um exemplo de quem mexe com a prata. Não é com o ouro, é com a prata. E a prata ela é purificada com fogo também. Só que a prata tem um detalhe, ela não é como o ouro. O ouro você põe fogo, deixa derreter o ouro, a impureza, ela sobe ou desce, sei lá. Sei que o ouro separa. Mas a prata é diferente. Quem está purificando a prata não pode sair dali. Porque ele vai tacando fogo, e ele sabe que a prata está no ponto quando ela começa a refletir o rosto de quem está purificando. Assim é o Espírito Santo comigo e com você. Ele vai botando fogo e perto de você. Vai botando fogo e fica perto de você. E vai botando fogo e vai queimando. E as impurezas vão saindo. E o negócio vai ficando tenso. Só que a hora que você começa a refletir o rosto do Criador, Ele diz, então agora está pronto. Agora está pronto. É lindo demais você ver alguém refletir no Senhor. Tem um missionário, irmão. Hoje nós não vamos ficar até muito tarde, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo te pegar aqui também, estou nem aí. Se quiser ficar aqui o resto da vida, pode ficar. Amém, é Deus. Tem um missionário que fez uma missão na Inglaterra. E ele cuidava de tribos de índios lá. Tipo, é índio, né? Era índio mesmo. E aí ele morreu. E foi enterrado lá nesse lugar, na tribo. Eu esqueci o nome do missionário, depois eu vou trazer para vocês. E aí um outro grupo de missionários foi lá, para continuar o trabalho. E aí eles chegaram lá, um grupo de jovens, reuniu com os índios lá, e falou assim, olha, nós viemos aqui para falar para vocês a respeito de Jesus. E quando eles falaram assim, nós viemos para falar a respeito de Jesus, os índios falaram assim, nós conhecemos Jesus. Aí eles pensaram, louvado seja Deus. Sabe o que eles falaram para ele? Ele falou assim, Jesus está enterrado ali, ó. Está ali. Aí eles falaram assim, quando? Jesus está ali. Quem está enterrado ali? Aí eles falaram o nome do missionário. Porque ele tinha tanto de Deus, que ele se tornou a referência materializada de quem era Cristo na vida daquelas pessoas. Se hoje alguém entrar na sua casa, se hoje alguém bater no seu portão, e você abrir o portão, será que ele pode olhar para você e falar assim, eu sei aonde Jesus mora? Descobri aonde mora Jesus. Fui lá na casa do Saulo e a hora que abriu o portão eu vi Jesus lá. Será que a gente está assim? Porque se a gente não está, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele formoseia o rosto. A unção te formoseia o rosto. Por isso que tem uns irmãos aqui que antes de virar crente parecia o gadareno. Parecia o demônio da Tasmânia. Eu era um. Porque se vocês acham que eu estou feio, é porque vocês não viram antes. Como é que não? Ajuda. Ajuda. Você está na mesma pegada. Né? Você está na mesma pegada. Porque a unção, ela muda, ela formoseia o rosto. Tem gente que você olha na foto da identidade dele e olha para a pessoa e fala, não é a mesma coisa não, irmão. Você aqui está doido. É porque eu conheci Jesus, meu filho. Eu mudei, a endemoniação saiu tudo. Fiquei mais bonito. Sabe, irmão, só o fogo do Espírito pode fazer isso. E eu quero encerrar hoje contando para vocês algumas pequenas experiências que eu tive com o Espírito Santo. A minha primeira experiência com o Espírito Santo, querido, foi quando eu tinha acabado de chegar na igreja. Eu ainda tinha loja. E aí, a gente quebrando, pensa numa dificuldade. Nossa, Deus. E eu lembro que o dinheiro estava tão curto que a gente estava economizando o almoço. Você está rindo aí, mas é verdade. A gente estava economizando o almoço. O que a gente fazia? A gente comprava salgado para comer. E aí nesse dia, a pastora Jaqueline, né, Jaqueline já tinha
comi do salgado dela mais cedo e eu estava enrolado. Eu falei, não, depois eu vou lá na panificadora e compro o salgado e como. Aí eu peguei e fui na panificadora comprar o salgado. Cheguei na panificadora, eu vi que tinha alguém na porta assim, mas não dei muito moral, porque imagina, de Deus ali eu sabia só o nome. Passei, já estava na igreja, mas passei, entrei na panificadora, lembro direitinho, pedi uma esfirra, uma coxinha. Falei, põe pra mim que eu vou comer lá na loja, porque tá cheio de serviço, eu preciso trabalhar. Me dá aí uma esfirra, uma coxinha e uma lata de coca. Peguei e fui saindo. Quando eu passei, tinha um morador de rua deitado num papelão, todo sujo. E eu passei, irmão, entenda bem, eu não escutei uma voz audível, eu não tive uma visão de anjo, mas o Espírito Santo testificou no meu espírito e eu ouvi, alimenta esse homem. Aí eu olhei para o salgado, 2h da tarde, eu morrendo de fome, com a cabeça desse tamanho, cheio de conta para pagar. E o Espírito Santo falou, alimenta esse homem. Aí eu falei, beleza. Já fui abrindo um saquinho de salgado. Falei, já vou dar logo um salgado para esse homem. Vou bater o meu ponto de cristão e vou embora. Quando eu abri o saquinho, o Espírito Santo testificou de novo, falou, senta aí e come com ele. Irmão, foi a primeira vez que eu tive que sentar com um morador de rua para comer. Talvez você não está entendendo, porque você não sabia quem eu era. Pensa num empresário soberbo, enjoado. E o Espírito Santo falou assim, come com ele. Eu falei, Jesus, eu vou comer com esse homem aqui no chão. E o Espírito Santo falou, é. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Chamei o irmão, estava lá meio, sei lá, dormindo, sei lá, bíblia lá. Chamei ele. Falei, irmão, você está com fome? Na esperança que ele falasse, não, não estou. Mas você está com fome? Ele falou, muita. Falei, 1-0. Falei, você quer comer um salgado? Ele falou, quero. Falei, estamos indo bem. Estamos indo bem. Falei, tudo bem. Falei, vamos comer então. Posso sentar aí com você? Também na esperança que ele falasse assim, não, não precisa. Ele falou, claro, fica à vontade. Eu falei, pô, sentei lá com ele. Entreguei para ele a coxinha, porque eu gosto mais de esfirra. Olha o crente. Entreguei a coxinha, né? Pus a latinha de coca assim, no meio entre eu e ele. E comecei a conversar com ele. E eu conversando com ele, segurando a esfirra, e ele conversando e com a fome, comeu aquilo tudo assim rapidinho, pegou a lata de coca, irmão, abriu a lata de coca. Começou a beber a coca. Quando eu prestei atenção, eu falei, gente, ele comeu, já está bebendo a minha coca. Eu falei, que é isso? E para ficar assim, mais assim, extremo que era o Espírito Santo, eu com a coxinha na mão, ele ainda olhou para mim e falou assim, irmão, mas eu ainda estou com uma fome. Irmão, eu olhei para o céu assim e falei assim, Jesus, o senhor não está entendendo a cena. Porque o senhor tinha um com fome, e a proposta era que o Senhor matasse a fome dele, mas a minha também. Mas se nós continuar nesse negócio aqui agora, eu vou ter que dar minha coxinha para ele. E o Senhor vai ter o mesmo problema, porque agora ele não está com fome, mas eu estou. E o Espírito Santo falou para mim, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Eu entreguei a coxinha para ele, acabamos de comer, fui embora sem comer nada, mas hoje eu sei o que o Espírito Santo estava querendo fazer. Eu sei. E o difícil não foi nem tanto entregar a comida lá. O difícil foi passar o resto do dia com a barriga roncando, porque eu não tinha mais dinheiro para comprar salgado. Mas o Espírito Santo de Deus testifica, irmão. Ele testifica em nós. Você quer ver, irmão? Você quer ver que o Espírito Santo fala com você? Que ele testifica no seu espírito? Ah, pastor, como assim? Você vai lá para o quarto orar. Eu espero que aqui todos tenham esse hábito de orar. Vai lá para o quarto, começa a orar. Aí vem aquele quebrantamento. Normalmente você põe um louvor. Aí você está lá chorando. Ai, Jesus, o Senhor é bom demais.
Pai, pode pedir o que o senhor quiser. Aí você escuta aquela voz falando assim, perdoa o fulano. Você fala assim, perdoa não. Perdoa não. Quem está falando com você lá? Porque você já fala assim, perdoa, deixa eu perdoar de jeito nenhum. E aí aquela voz continua testificando. Perdoa o irmão. Você já viveu tanta coisa boa junto, perdoa o irmão. Aí você já começa a quebrantar. Aí você fala assim, não, eu perdoo, mas também não vai ser assim, também fácil assim não. Também vai ter que ralar um pouquinho. Aí o Espírito Santo vai de novo e fala assim, perdoa o irmão. Aí você chora e fala, tá bom, já perdoa, eu sou um crente em nome de Jesus. Quem falou com você lá, irmão? Se você não for um cara muito louco, foi o Espírito Santo que falou com você. Sim ou não? Então tá bom. Então toda vez que você começar a falar, não perdoa não, você sabe que é o Espírito Santo que chegou. Irmão, experiências com o Espírito Santo. Teve um dia que a gente estava nessa crise da loja. O meu sogro, o nome dele estava junto conosco nas empresas. Porque ele entrou como sócio das empresas. E o meu sogro é daqueles homens assim, que um fio de bigode vale mais que uma assinatura. O nome dele nunca sujou, irmão. Um homem reto, correto, honesto, muito honesto. E ele trabalhou conosco, e a gente também honrou sempre a vida dele, fez tudo certinho. Só que a gente entrou em crise, e aí a gente não conseguiu segurar, e infelizmente o nome da empresa acabou ficando negativado, e o nome do meu sogro também. E a Jaqueline entrou em desespero, porque imagina, irmão, uma pessoa que nunca fez uma dívida para ficar com o nome sujo, pessoa da antiga, agora estava com o nome sujo, junto com a gente, e a gente tendo que lidar com essa situação. A Jaqueline ficou com o coração desmanchado, aí nós fomos para um culto lá na Sal do Ipiranga, na época. Irmão, a gente estava lá, assim, destruído. E teve uma palavra, o pastor Protásio pregou uma palavra que não tinha nada a ver muito com a gente estava vivendo. Mas aí quando terminou a palavra, ele do nada, que do nada, claro que era do céu. Ele parou, olhou para onde a Jaqueline estava. Gente, ele não tinha pregado sobre isso. Ele apontou para ela assim e falou assim, o Senhor está mandando eu te dizer que dos seus pais eu estou cuidando. O Espírito Santo testificou em nós que algo ia acontecer. Naquela mesma semana, o meu sogro, que estava com o nome sujo e estava passando agora dificuldade financeira, conseguiu uma aposentadoria que era a coisa mais difícil de acontecer. Ele se aposentou naquela semana. Porque o Espírito Santo testifica conosco acerca do que Ele quer fazer. A sua experiência com o Espírito Santo precisa ser, irmão, não seja incrédulo, entenda o que eu estou dizendo aqui. Pedro um dia estava orando lá na sacada da casa, e o Espírito Santo falou para ele, Pedro, desce, tem 2 homens lá na porta, vai com eles e não questiona. Ele foi parar lá na casa de Cornélio. Sabe o que é o problema? É que a gente está tão longe de Deus agora, que quando alguém fala isso para nós, a gente acha que essa pessoa está louca, mas não acha que nós é que estamos longe de Deus. Quando alguém chega para você e fala assim, Deus disse para mim fazer isso aqui, o Espírito Santo falou, a pessoa duvida de você, mas ela não duvida que ela está longe de Deus, por isso que ela não acredita mais. Irmão, hoje nós vamos sair daqui governados pelo Espírito Santo de Deus. Governados pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai mais duvidar do que Deus tem que fazer na sua vida, irmão. Há 4 anos atrás, 4 anos, eu já contei essa história aqui. A gente estava aqui, começou um projeto chamado Cesta Solidária. A dona Cida começou a fazer na sexta-feira aqui uma sopa com umas irmãs. E tinha roupa que a gente arrecadava, então a gente distribuía sopa e roupa na sexta-feira. A presença do Espírito Santo aqui era tão grande, na hora da sopa, de fazer a comida, que as irmãs que faziam a comida, elas formaram aqui na igreja um coral. Irmã que nunca tinha cantado, atirei o pau no gato. Elas formaram um coral que cantava aqui na igreja. E elas reuniam na sexta-feira e começavam a cantar aqui, irmão. Irmão, parecia os anjos cantando aqui dentro. Aí um dia eu estou lá em casa,
E o Espírito Santo testificou, não foi uma voz, uma visão, foi uma testificação. Falou assim: vocês a partir de agora, vocês vão dar comida todo dia para esses que estão precisando. A gente tinha uma panela, um fogão de 2 bocas e um bujão de gás. E o Espírito Santo falou para mim: fala com a Cida, porque eu já falei com ela. Eu falei: hã? Pode falar. Eu falei: dona Cida, eu vou falar um negócio para a senhora aqui, e Deus falou que já falou para a senhora, então assim, só confirma. Deus falou que a gente vai dar comida para esse povo aqui todo dia. Ela falou: Deus também falou para mim que você ia vir falar comigo, então tá tudo certo. Que dia que a gente começa? A gente começou o projeto do restaurante, querido. A gente tinha uma panela e um fogão de 2 bocas. Uma semana depois, pista quente, prato, panela, botijão, estava tudo aqui. Não me pergunta como, porque só o Espírito Santo sabe como é que isso aconteceu, porque Ele testificou aquilo que Ele queria que fizesse, e a gente só foi obediente em ouvir. Sabe, irmão, essa vida com o Espírito Santo te leva nesse lugar. Essa vida com o Espírito Santo não deixa você duvidar. O Ramon uma vez falou comigo, logo que a gente abriu o restaurante, o Ramon falou assim para mim: pastor, Deus está falando comigo, o Espírito Santo falou para mim que é para mim começar a trabalhar com crianças, porque ele viu umas crianças jogando bola na rua, e ele viu os meninos xingando, escutando funk, e ele já foi da área do futebol, e ele falou assim, o Espírito Santo falou para mim cuidar dessas crianças através do futebol, para ministrar no coração delas o Evangelho. E eu falei: amém, irmão, tamo junto, vai acontecer, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Passou um ano, né, Ramon? Um ano. Eu tô vindo da minha casa, quando ele falou isso para mim, eu morava com a minha mãe lá no centro ainda. Depois, Deus abençoou que eu consegui passar para minha casa ali no Jardim Estados Unidos. Eu tô vindo aqui para a igreja, mudei a rota, irmão. Não sei nem porquê, agora eu sei, né? Porque, mas não sabia no dia. Mudei a rota, passei ali perto de um campo de futebol que tem ali, ó. E eu olhei pro campo de futebol e o Espírito Santo soprou dentro de mim: é agora que vai começar o projeto com as crianças. Aí eu achei que era naquele campo. Falei: deve ser aqui então. Fui no Ramon, falei: Ramon, o Espírito Santo falou que é agora. Ele falou: pois ele já falou comigo que é agora também. Testificou no meu coração, testificou na vida dele. Hoje o Avivar está lá cuidando daquele tanto de criança, porque a gente foi governado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, a gente não abre as coisas aqui igual a empresa, não. A gente não abre igual a empresa: vamos abrir porque a gente tem que abrir. Não, a gente espera o Espírito Santo testificar na nossa vida. O Espírito Santo, ele continua falando conosco. Na pandemia, não estava tendo culto presencial, a gente estava fazendo culto online. E eu pensando, humanamente, vamos ter que entregar o prédio e ir para um lugar menor, ou então ficar esperando acabar a pandemia, porque o dinheiro não está dando para nada. A gente está tendo condição de pagar aluguel. Um dia eu saí daqui, gravamos aqui, fizemos a transmissão do culto online, entrei no carro para ir embora, virei a esquina ali de cima, eu lembro direitinho, eu subi aqui, virei. Espírito Santo, querido, Espírito Santo, meu amigo, veio, testificou no meu espírito, eu consegui ouvir. Ele falou assim: quebra a parede e emenda os galpão. Eu falei: agora nós ficou louco mesmo. Falei: agora o povo vai achar que nós tomamos alucinógeno. Como que eu vou quebrar a parede se eu não sei nem se nós vamos ficar aqui, Espírito Santo? Mas aí eu tenho um termômetro, né? O Espírito Santo, ele testifica em mim e certifica na minha mulher. Porque você sabe como é que é, né? Que assim, né? É uma benção, né? Eu falei: Deus, então, como eu vou ter que ter muita coragem para falar para Jaqueline que o Senhor está falando para mim fazer uma loucura dessa, então o Senhor vai ter que falar com ela também. Aí eu cheguei lá em casa. Olhei para o céu, falei: Senhor, manda os seus anjos agora, todos, possível, uma legião de anjos, né? Milíades de anjos, que eu vou falar um negócio agora que isso aqui é perigoso, viu, Jesus? O Senhor ama a minha vida, isso aqui dá divórcio, mas vamos lá, o Senhor que mandou. Lembro direitinho, sentei lá na mesa, ela veio e sentou, falei: Jaqueline, tem que te falar uma coisa. Falei: olha, o Espírito Santo falou para mim que é para a gente quebrar aquela parede lá e emendar os galpões.
Gente, vocês tinham que ver a cara dela. Eu tinha que ter tirado uma foto. Eu falei, Jesus, só esse olhar aí já acabou. Ela deu só uma olhada assim pra mim e falou assim, não vou nem te falar nada, viu, Lúcio? Deixa aí, já falou, não vou nem falar nada pra você. Você tá doido. E saiu. Eu falei, Jesus, agora é com o Senhor. O Senhor falou pra mim. Então agora é com o Senhor. O Senhor cuida do coração dela. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Fui, deixei. Passou, dormi aquela noite. Acordei no outro dia cedo, fiz café. Sentei lá na mesa, de novo, na mesma mesa. Aí vem a Jaqueline. Já veio, acordou cedinho junto comigo, já veio. Puxou a cadeira de frente comigo, assim. Olhou bem pra mim e falou assim, olha, Lúcio, você sabe que você tem que ter muita cautela com as coisas, né? Falei, quê? Que conversa é essa? Eu falei, tá mudando essa conversa, o que aconteceu? Aí, ela falou assim, não, porque aconteceu um negócio, porque mulher é durona, não fala, né? Fala assim, não, você tinha razão, o Espírito Santo falou com você. Não, não fala isso. Ela dá uma volta assim, pra você achar que não é, né? Ela falou, não, porque aconteceu um negócio. Eu falei, o que aconteceu? Fala logo. Ela falou, não, eu acordei de manhã com a mensagem da irmã. Eu falei, o que tem a mensagem da irmã? Ela falou, não, a mensagem da irmã era a seguinte, pastora, não sei o que aconteceu, mas eu tive um sonho. E eu preciso falar esse sonho para a senhora, porque eu estou angustiada. Eu preciso liberar esse sonho. Eu sonhei que a igreja tinha quebrado a parede, tinha emendado o galpão, e tinha uma multidão de gente, e tinha uma mesa grande com comida, e tinha um monte de mulher lá dentro. Então Deus mandou te falar, não sei o que é esse sonho, se vira com isso. Aí a Jaqueline olhou para mim e falou assim, então o Espírito Santo falou com você mesmo. O Espírito Santo, irmão, faz o que for preciso, se você estiver a fim de ouvir o que Ele tem para dizer. Sabe, irmão, a gente não ouve o Espírito Santo porque Ele fala nas pequenas coisas. A gente quer que Ele fala lá, aparece uma bola de fogo e fala. Hoje eu estava aqui de manhã, vamos encerrar com isso, o louvor pode subir, pode subir. Eu estava aqui de manhã, contei a história do irmão. Um dia o irmão chegou para mim, a gente conversando a respeito do Espírito Santo, e ele falou assim, olha, pastor, eu não duvido que o Espírito Santo fala porque é bíblico. Ele falou, mas eu tenho uma teoria a respeito disso. Aí quando ele falou, eu tenho uma teoria, eu falei, vem a pérola, quer ver? Eu falei, eu quero ouvir a sua teoria, fala para mim. Ele falou, não, a teoria que eu tenho é o seguinte, não tem as pessoas no mundo físico que são surdas? Eu falei, tem. Ele falou, pois é, então eu acho que no mundo espiritual, Deus fala, só que eu sou surdo, por isso que eu não ouço. Aí eu estava até rindo, e o Espírito Santo veio e falou comigo assim, pergunta para ele, quantos dias faz que ele está acordando às 4 horas da manhã? Aí eu falei, ai Jesus, vamos lá, que é nessa hora que você pensa, né? Eu vou perguntar para ele, ele vai falar assim, dia nenhum, aí você vai morrer de vergonha, né? Mas eu falei, Jesus, nós vamos passar vergonha junto, vamos lá. Falei, irmão, porventura, quantos dias faz que você está acordando às 4 horas da manhã? Irmão, ele regalou um olho assim, ó. Falou assim, como é que você sabe? Eu falei, não sei, você está acordando às 4 horas da manhã? Ele falou, tem muitos dias, mas muitos dias. Eu falei, então me conta mais desse negócio. Ele falou, pastor, eu tenho sono profundo. Eu durmo igual a pedra, mas já tem muitos dias que 4 horas da manhã em ponto, não é 3h59, não é 4h01, é 4 horas da manhã, eu acordo, eu desperto e fico acordado. Eu falei, e aí, o que acontece nessa hora? Ele falou, me dá uma vontade de orar. Eu falei, aí o que você faz? Você ora? Ele falou, não, isso não é hora de orar, eu deito e durmo de novo. Eu falei, irmão, seu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Porque como que você quer que Deus fala mais com você do que Ele está falando isso? De certo você quer que Deus entre lá no seu quarto e fale assim, ô mulambo, acorda e ora. Menino, deixa eu te falar, faz quantos dias que você está acordando? Entenda que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Se você orar, aí Ele deixa você entrar mais fundo nele. Ouça a voz do Espírito, querido. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Quem aqui está pregando a palavra?
Quem aqui está transbordando Ele nas pessoas? Querido, hoje Deus quer te encher aqui agora. Deus não te trouxe aqui essa noite por acaso. Deus quer te encher com o Espírito Santo aqui. E eu não tô aqui usando um chavão de pregador, não. Deus vai te encher com o Espírito aqui agora. Deus vai te batizar com o Espírito Santo aí agora. Tem gente que já foi muito íntima do Espírito aqui e está distante. E o Senhor está perguntando aqui: por que você não ora mais como você orava? Eu estou com saudade de você. Por que lá no quarto você não tem mais lágrimas? Meu filho, eu fiz o que você pediu muitas vezes, mas as coisas que você adquiriu te distanciaram de mim. Eu tenho ciúme de você. Essa noite eu quero te trazer de volta. Essa noite eu quero você para mim de novo. Essa noite eu quero testificar no seu espírito que eu vou trazer um grande avivamento sobre os povos da terra. E você vai saber que sou eu, porque você vai estar andando junto comigo. O Senhor está te separando aqui essa noite. Sabe por quê, irmão? A hora que a gente sair daqui, os desafios estão todos lá fora. Todos os problemas, eles não vão deixar de existir. Mas você vai sair daqui com aquele que pode solucionar todas essas coisas. Você pode sair daqui com quem é a resposta. Você pode sair daqui com quem é seu amigo fiel, conselheiro, aquele que traz consolo, o consolador. Teve um grande pregador nos Estados Unidos, escreveu um livro, o nome desse pregador é Tom Cheney. Ele escreveu um livro chamado Caçadores de Deus. Ele disse que um dia foi convidado para ministrar numa igreja e ele não podia ir, ele estava cheio de agenda. Mas o Espírito Santo falou para ele: desmarca tudo e vai. Era uma igrejinha numa cidade pequenininha. Ele largou tudo, foi obediente à voz do Senhor e ele foi para essa igreja. Num culto de domingo de manhã, tinha umas 50 pessoas. E ele conta no livro que quando ele chegou e ele abriu para pregar, ele pregou nesse texto, Atos 2. E ele diz que quando ele terminou de ler o texto, o púlpito de madeira rachou no meio. E ele olhou, o púlpito quebrou, e diz ele que então a voz do Espírito testificou no espírito dele e disse: hoje, através desse lugar, eu estou quebrando estruturas antigas para que o vinho novo de Deus possa entrar. Quando o púlpito partiu, 50 pessoas que estavam dentro dessa igreja, as 50 foram batizadas com o Espírito Santo. As 50 começaram a orar em línguas. A manifestação do Espírito começou a ficar tão grande que pessoas da vizinhança começaram a ver que tinha um movimento diferente na igreja e começaram a chegar. E ele contou que as pessoas chegavam, eram batizadas dentro dos carros, no meio da rua. O movimento foi tão grande que esse culto começou num domingo às 8 horas da manhã, terminou 2 semanas depois, e a cidade ficou sem entender o que estava acontecendo. Mas depois eles entenderam, porque depois desse avivamento, começaram a se juntar para cuidar das famílias carentes. Advogados começaram a prestar serviço de graça. Médicos atendiam pessoas que não tinham condição de graça. Foi fundada a maior faculdade dos Estados Unidos nesse lugar, porque um homem foi obediente à voz de Deus e os irmãos receberam do Espírito. Deus nos batiza com esse Espírito, Senhor. E Tuiutaba precisa de uma resposta, meu Pai. E Tuiutaba precisa de uma resposta, Deus. Quantos joelhos já estão no chão há muitos anos, meu Pai? Olha para nós com misericórdia e nos batiza hoje com esse Espírito em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, querido.